Olá, gente. Paulo Malvés Corrêa com vocês. O vídeo de hoje é destinado de modo muito especial a estudantes, professores, pais, leitores e tem como tema a formação do leitor. O que é importante para a formação de um leitor, né? Sobretudo na fase inicial. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso, tomando a minha experiência como parâmetro. Eu fui um leitor formado, sobretudo, a partir de algo que para muita gente não tem a menor importância, que é a revista em quadrinho. Hoje menos, né? Mas quando eu era estudante, eu cheguei até a presenciar professores tomando revistas em quadrinho que a gente chamava de gibi ou simplesmente de revistinha, tomando dos alunos, né? Em vez de tomarem aquele conteúdo como um instrumento pedagógico também. E eu gostava muito de vários títulos, né? Alguns nem circulam mais hoje em dia ou circulam de uma forma diferente. Por exemplo, eu gostava muito da Turma da Mônica, que tem até hoje, né? Inclusive a Mônica jovem, né? Mudou. O público foi crescendo e o Maurício de Souza, muito esperto, né? Fez uma nova versão com uma configuração mais atual, digamos. A mesma coisa aconteceu com a Turma da Luluzinha, tá aí, acertei duas vezes aqui, que era o outro clássico. A minha irmã, a Lene, adorava essa. Eu gostava mais das outras, né? Mas eu lia também a Luluzinha. Tinha um Bolinha que era muito engraçado, gente, muito engraçado mesmo. Eu gostava de uma que eu acho que eu nunca mais vi circulando nas bancas, que era o Recruta Zero, que era uma figura, gente. E aí era um humor envolvendo esse ambiente de quartéis, né? Outra que eu gostava e colecionava muito era da Disney, e eu gostava, sobretudo, já com uma destreza maior, né, na leitura, eu gostava das séries, né, que eram os Disney especiais, né? Por exemplo, tá aí, Os Enamorados ou Os Namorados, né? Tinham vários títulos, Férias, os Ladrões, Os Azarados, enfim, o Natal. Eles reuniam tematicamente algumas narrativas, eram narrativas, né? Algumas historinhas que tinham saído dispersas em vários títulos pequenos, né? E faziam esse Disney especial, que era muito bacana, né? E, gente, isso fez com que esse contato com esse conteúdo fez com que eu me tornasse um leitor, né? Um leitor afetado por aquilo que a gente classifica como prazer, prazer da leitura, né? Isso foi determinante para o que eu escolhi ser na minha vida depois, né? Professor de literatura, de língua portuguesa, escritor. Isso foi muito importante para a minha formação e, óbvio, como professor, às vezes assim eu fico numa situação até de, francamente, desespero, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, especialmente dos estudantes, não tem lá muito interesse por leitura. E tudo gira em torno da leitura, gente. Não tem como fazer o progresso ter progresso numa determinada área sem um investimento sério na leitura, tá bom? De modo que uma recomendação geral, aí esse é o ponto central desse vídeo, é o que ler. O que dá, sobretudo para crianças lerem, nessa fase inicial e tão importante da formação de leitores, né? Uma regra básica é a seguinte, gente. A leitura não pode ser de um gênero exclusivo, né? Uma determinada feição literária, por exemplo. Ah, eu gosto de ler só poesia, então vou ler só poesia, eu sou um leitor de poesia. O outro, não, eu só sou leitor de ficção. Aí o outro, não, eu só gosto de ler biografias. Qual foi a última biografia que você leu? Não, bom, enfim. E isso é ruim, né? O bom leitor tem que ler de tudo. Mas a gente tem um impasse, né? A criança ainda não tem um gosto formado.
As revistas em quadrinho, as HQs, né, são interessantes porque elas afetam também os sentidos, né? É tudo muito colorido, é tudo muito atraente, tudo muito gostoso, né? Enche os olhos. Eu leio revista em quadrinho até hoje, gente. E ah, como fazer para dar essa variedade para a criança sem, digamos, contrariar essa expectativa inicial dela em relação a esse colorido todo, né? O que fazer? Essa é uma questão, tá bom? Então, eu remexendo aqui as coisas em casa, né? Preparando já para a mudança, vou me mudar em breve, vocês não verão mais esse cenário aqui, terão contato com outro, né? Daqui a algumas, daqui a algum tempo, eu não sei quando, mas já estou me preparando. E aí eu localizei um material que esse daqui não era da minha infância. As que eu tinha, né, os exemplares que eu tinha da minha infância se perderam com o tempo, né, foram se estragando. Eu estou me referindo a esta série aqui. Opa, deixa eu melhorar aqui por causa da luz. Biblioteca do Escoteiro Mirim. Localizei 2 exemplares. Eu comprei em 2011, fiz uma viagem para Curitiba e lá eu localizei, gente, a coleção inteira. Só não trouxe porque não dava mais, né? Já tinha excesso de bagagem. Mas eu fiquei alucinado, são mais, acho que em torno de 30 exemplares. Eu comprei, o outro tá com meu sobrinho, Dudu, emprestei para ele. Mas aqui na minha mão eu tenho o 12 e o 13. Observem que a lombada vai se juntando de tal maneira, né, que o conjunto forma um desenho bem bacana, né? Fica lindo na estante. E esse livro aqui, gente, é muito interessante porque ele tem exatamente o que contempla a expectativa da criança. Olha só, o colorido. São textos breves e que tratam de vários temas. Eu vou aqui pegar um pouquinho do sumário, né, que naquela altura se chamava índice. Né, vejam, até o índice é bem trabalhado, é todo ilustradinho. Então, essas revistas eram... Revistas não, esses livros eram compostos, são compostos, ainda estão à disposição, né, de quem tiver interesse de localizá-lo, sobretudo na estante virtual você localiza, tá bom? Então, aqui tem, primeiro item, escoteiros em ação, depois viva a natureza, hora do lanche, vejam, trata de culinária, né, curiosidades relacionadas à culinária, mágicas, jogos e brincadeiras, depois inventos e inventores, depois aventureiros, detetives e espiões, depois dinheiro da mesada, olha a educação financeira, gente. Outra, fique ligado, né? Aí são curiosidades em relação à imprensa, né? Aqui quem está é o Peninha, né? Que era uma figura. Depois feitiços e feiticeiras, muito bacana isso, né? E trata do universo lendário, por exemplo. Sorte e superstição. Depois, importante é competir, aqui esportes, né? E bola na rede, específico para o futebol. Eu não sei se fora do país houve essa publicação, certamente deve ter havido essa ou algo similar, porque contempla exatamente a expectativa do brasileiro, né? Aqui tem uma seção de esportes, mas depois tem uma seção específica para futebol. E, gente, vejam, a variedade de temas é muito significativa, de tal forma que o contato com esse tipo de material despertou em mim um interesse por assuntos muito variados. Eu adoro ler livros de curiosidades, por exemplo, um livro que trata de coleções. Eu li um livro maravilhoso sobre colecionadores e as coleções são, assim, absurdas, né? Até estranhas. Mas, olha, eu vou pegar aqui um fragmento para ilustrar exatamente do tópico relacionado ao futebol. Bola na rede. E olha quem é que está na capa. Zé Carioca. Personagem que eu adoro também, gente. Né? E olhem isso. Um título. Opa. Afinal, foi ou não foi?
E todo o enlace da argumentação é feito a partir dos personagens da Disney. Diz o seguinte: quando Donald era pequeno, não podia assistir futebol pela televisão com seu primo Gastão. Gastão e Pato Donald. Um dizia que o time tinha feito o gol em impedimento, o outro dizia que não, porque era torcedor do time favorecido. E como não havia um jeito de rever o lance, os dois acabavam brigando para valer. Atualmente, destaquemos aí que essa é uma publicação que a gente pode localizar em torno da década de 70. Né? Devem ter surgido reedições, mas originalmente por aí pela década de 70. Atualmente, essas dúvidas podem ser resolvidas por um sistema usado na televisão, o replay em inglês, ou repeteco, apelido que recebeu em português. O replay repete a imagem de uma jogada que aconteceu há poucos momentos. Quase sempre ele é passado em câmera lenta, também chamado de slow motion, para que o telespectador possa ver os mínimos detalhes de cada jogada. E aí, gente, muito curioso, bom, acaba sendo premonitória, né? A ilustração, olhem isso. O juiz mostrando ao jogador, né, que, poxa, você meteu a mão na bola, que cara de pau, né? Olha aí, envergonhado. Gente, isso aqui não acontecia nos campos de futebol, do juiz ter a possibilidade de ver o replay. Não acontecia, mas agora acontece. Eu estou falando do VAR, né? Vejam, uma, uma antecipação do que viria a acontecer, né? Então, gente, essa é a sugestão. É maravilhosa essa publicação, tá? Olha só, cangaço e cangaceiro, já um pouquinho de história. Tem de tudo aqui. Olha a história do perfume, sabe? De um modo muito leve e agradável. Seria um, um avô do Google, né? A gente faz pesquisa por aqui, gente. Eu aprendi algumas coisas curiosas, por exemplo, esse universo do escotismo aqui, olha. O Guinness Zezinho Luizinho na capa, né? Esse universo do escotismo tem muitas curiosidades, então aprender os vários tipos de nós, aprender, por exemplo, a calcular a distância de um raio, né? Quando você ouve o trovão, qual a distância de onde você está para onde cai o raio, tem como calcular isso. Isso tudo está nessas publicações, né? E, puxa, para que serve isso? Puxa, o principal é despertar curiosidade. A partir da curiosidade, o leitor consegue andar com as suas próprias pernas, gente. E cá para nós, o leitor curioso é o melhor leitor que existe, né? É o melhor leitor que existe. E o que acontece com o tempo? Esse leitor vai criando uma certa autonomia de tal forma que você, quando menos imagina, está se deparando com alguém que sente também o prazer da leitura. Já pensou você chegar na sua casa e o seu filho está brincando com livros, né? E curioso, isso é importante. Tá bom, gente? Olha, selecionei aqui uma outra revista para mostrar, pelo menos a capa, que eu acabei esquecendo, gente. Eu gostava muito, que era a revista dos Trapalhões. Olha aí, uma delas, né? Um dos títulos. E era uma publicação que todo mundo lia, gente. Vamos fazer um desconto aqui, porque não é exagero dizer que todo mundo lia, porque os Trapalhões tinham de tudo, gente. Tinham de tudo. Acho que qualquer dia eu vou fazer um vídeo para falar desses programas de televisão que a gente assistia, né? Hoje eu assisto pouco televisão, né, gente? Mas antes não tinha outra alternativa, não tinha YouTube, não tinha nada, TV, não tinha nada. E aí a gente via, ficava fixado naquela programação que a TV aberta estabelecia, né? Então, gente, era isso. Agradecer pela atenção, pela companhia, pela paciência. Parabenizar todos os meus amigos professores pelo grande empenho, parabenizar na formação de leitores, parabenizar
pais que se dedicam também a atentar para essa formação. Parabenizar os meninos que têm interesse na sua formação leitora. Semana passada eu fiz um breve bate-papo na SEDUC, né, lá no CIEB, Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares, a convite da minha amiga, professora Silvia Fernandes. E lá eu falei para professores que, assim como eu, se dedicam à formação de leitores. Eram, no geral, professores lotados no espaço pedagógico da sala de leitura. E foi muito gostoso ver nos olhos de, não diria de cada um, porque não dava para ver, né? Mas por causa da distância, mas nos olhos da maioria que eu pude visualizar, a chama da curiosidade e da vontade de fazer a diferença. Então vai aqui o meu abraço para esses profissionais, porque eu sei da importância do nosso trabalho para fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais instruída, mais desenvolvida, porque a leitura é essencial para isso, tá bom? Então, gente, muito grato. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima.